Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 19º webinar da Additiva Webinar Series. Eu sou o Leonardo Cerati, faço parte aqui da área técnica e vou conversar um pouquinho com vocês, então, sobre espumas, o que elas são e como a gente pode eliminá-las. Caso vocês queiram entrar em contato comigo para tirar dúvidas sobre este webinar, webinars anteriores ou sobre outras indicações de produto, por favor, sintam-se à vontade de me contatar por e-mail, ou pelo chat do site, ou também pelo telefone do saque aí exposto. Bom, para quem não conhece a Additiva é uma distribuidora de produtos químicos especiais e atua há mais de 15 anos no mercado brasileiro, com extenso portfólio, formado, então, pelas principais indústrias químicas do mundo, como a gente vai ver com diversos segmentos. A gente está estrategicamente localizado com a nossa matriz aqui em Porto Alegre, nosso escritório, certo? E nós temos 3 centros de distribuição. Um em Canoas, Rio Grande do Sul, aqui do lado de Porto Alegre, cidade vizinha, outro em Itajaí, Santa Catarina, e outro em Mauá, São Paulo. Então, garantindo aí a eficiência e pronta entrega para abranger o maior número de regiões do Brasil. Bom, a Additiva, então, ela trabalha com matérias-primas e especialidades destinadas para os mais diversos segmentos industriais, que nos permite garantir qualidade e contribuir com o sucesso dos nossos clientes. Certo? Alguns segmentos que a gente atua, então, são adesivos, agroquímicos, construção civil, couro e têxtil, impressão 3D, no qual a Additiva atua, então, com a comercialização de filamentos plásticos, filamentos metálicos, resinas fotocuráveis e resinas em pó, certo? E, aliás, o nosso colega Bruno Oliveira já fez alguns webinars com vocês, falando sobre os produtos, falando sobre o mercado, sobre toda a tecnologia 3D. É bem interessante, certo? Então, caso vocês queiram assistir esses webinars da impressão 3D, vocês podem acessar o nosso canal do YouTube ou pela página do LinkedIn. Também trabalhamos com segmentos de limpeza doméstica industrial, metalworking, óleos lubrificantes, plásticos, certo? Principalmente com a linha EcoView, o polímero biodegradável. Em outros webinars, eu e a Vanessa Dutra também falamos com você sobre toda a versatilidade dessa linha e todas as aplicações que elas podem ser feitas. Também temos o segmento de polimerização, soluções automotivas, tintas, certo? Aliás, os 3 últimos webinars que nós fizemos foi uma série de webinars conceituais, certo? Eu e a Vanessa fizemos, ela começou com antioxidantes, posteriormente eu falei de absorvedores de ultravioleta, e ao final ela falou de branqueadores ópticos. Então, caso vocês queiram ver e rever quantas vezes quiserem, está no YouTube e tanto no LinkedIn também. Bom, a nossa agenda do que a gente vai cobrir hoje, certo? A gente vai começar com uma breve introdução sobre onde a gente visualiza a espuma, em quais situações que ela é boa, quais situações que ela é prejudicial, por quê. Posteriormente, a gente vai definir o que é uma espuma. Então, vamos falar um pouquinho sobre como eliminar a espuma nos casos que ela é indesejável, certo? Posteriormente, vamos falar sobre os produtos que são utilizados para eliminar a espuma, os anti-espumantes. E, ao final, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas. E vocês já podem ir aí no canto direito, pelo menos aqui no computador, vocês podem já ir inserindo as perguntas de vocês, que ao final eu vou receber elas de forma individual, certo? E ao final eu vou responder elas de forma anônima para vocês. E pelo celular também dá para vocês perguntarem, certo? Bom, vamos começar então. Dificilmente a gente passa um dia sem entrar em contato ou visualizar uma espuma, certo? Muitas vezes elas são espumas que a gente considera desejáveis, como é o caso do sabão e detergente. Outros casos, elas são desejáveis de forma moderada, como é, por exemplo, no caso de bebidas, refrigerantes ou cerveja. E temos também espumas de barbear, espumas de isolamento acústico e térmico, certo? Por exemplo, no caso de sabão e detergente, a gente é uma espuma desejável. A gente, como consumidor final, a gente gosta de ver a espuma ali, porque nos dá a sensação de limpeza quando a gente vai lavar uma louça ou fazer uma limpeza, certo? Entretanto, muitas vezes elas podem ser indesejáveis, como é o caso das espumas produzidas no decorrer de processos industriais, como, por exemplo, na fabricação de tinta e mesmo na aplicação da tinta produzida já. Então, a espuma ela pode aumentar o tempo de produção, certo? Essa espuma ela pode atrapalhar a produção, reduzindo a eficiência dos processos. Ela pode criar dificuldade no preenchimento dos recipientes, por exemplo, uma tinta enlatada, certo? Ela tem um volume determinado já que vai naquela lata. Se tu colocares uma tinta com muita espuma, o volume não vai estar correto de acordo com o parâmetro, certo? Então, e também promove defeitos superficiais no filme da tinta aplicada, como, por exemplo, criação de névoa ou criação de crateras. Bom, então, como que a gente combate a espuma,
certo? A gente pode combater a espuma da espuma já formada, certo? Ou a gente pode combater ela antes de se formar, evitar a formação dela, certo? Então, a gente utiliza produtos chamados de anti-espumantes, também conhecidos no mercado como desaerantes, certo? Que tem as seguintes formas de ação, então, dependendo da etapa do processo em que são inseridos, certo? Eles previnem a formação da espuma, eles removem as microbolhas que estão presentes de ar lá no corpo do líquido e faz elas emergir para a superfície e também elimina a espuma depois de formada. Bom, então o que é uma espuma? Uma espuma, então, é um gás finamente disperso num líquido, certo? E a espuma normalmente é originada em processos industriais como dispersão, bombeamento, agitação e até mesmo na aplicação do produto final, certo? A espuma, então, é um estado de maior energia, que pode ser estabilizado por surfactantes. Por quê? Porque em líquidos puros, ela é termodinamicamente instável devido à tensão superficial da água, certo? Nós vemos aqui no desenho que a bolha, então, lá no, vamos dizer, no meio do corpo do recipiente, no meio do corpo do líquido, ela emerge para a superfície, certo? E aqui na superfície, ela não é estável o suficiente para continuar ali. Então, ela estoura, certo? Em líquidos puros. Já com a presença de surfactantes, ela é estabilizada e consegue obter uma estabilidade da espuma na borda do líquido. Bom, então, os surfactantes tensoativos que são utilizados para estabilizar essa espuma, eles são utilizados industrialmente, então, para baixar a tensão superficial de um líquido e tendem a acumular na interface entre o líquido e o gás, que normalmente é o ar atmosférico, certo? E são substâncias anfifílicas. O que quer dizer uma substância anfifílica? É aquela substância que tanto tem afinidade pela água, tanto tem afinidade pela gordura, vamos dizer assim. Por quê? Polar e apolar, certo? Uma parte da molécula tem afinidade por água, a outra repele água, certo? E isso é uma substância anfifílica. Aqui a gente vê um desenho demonstrativo do que teria um surfactante, certo? A cabeça da molécula, então, é hidrofílica, ou seja, tem afinidade por água. Já a cauda da molécula é hidrofóbica, então ela repele a água, certo? E com a presença dos surfactantes, as bolhas de ar que são formadas, elas são separadas por um pequeno filme líquido, uma pequena película chamada de lamelas, onde esses surfactantes vão estar presentes. Porque caso não existisse o surfactante, ia ser só a bolha de ar, o ar, certo? Em volta do líquido do teu material. Mas já na presença de surfactantes, tem o ar, ele é envolto por uma fina camada ali, que é o surfactante, que é o chamado de lamela, e então, por fora, temos o líquido. Então, é importante frisar que os surfactantes eles não fortalecem as bolhas, certo? Eles não aumentam elas, eles apenas as estabilizam. Porque o que acontece? Nós temos a bolha no corpo do líquido. Sempre é assim, certo? E ela emerge para a superfície. Quando ela chega nessa parte aqui que ela emerge para a superfície, ela levanta o líquido que tem ali na superfície, certo? E esse líquido ele deve descer para a bolha subir. Quando ele desce, normalmente na ausência de surfactantes, essa bolha estoura. Mas no caso da presença de surfactantes, eles reduzem a tensão superficial, então é possível que essa bolha seja mantida. Bom, e como podemos eliminar a espuma, certo? Para isso, como eu falei, a gente usa um produto anti-espumante, certo? E ele tem duas formas de ação. A primeira ação é chamada, a gente considera ela desaerante, certo? Que de forma prática, ela leva as bolhas de gás que tem no corpo do líquido para a superfície do líquido. E temos a ação anti-espumante, que é a eliminação das bolhas na superfície do líquido, certo? É uma ação superficial. Bom, então vamos lá. O que uma substância, que características ela precisa ter para ser considerada um bom desaerante, certo? Ela precisa ter baixa tensão superficial, ela precisa ter insolubilidade e incompatibilidade controlada no meio, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o que seria isso mais para frente. Ela precisa ter coeficiente de entrada positivo e coeficiente de expansão positivo. Vamos lá. Deixa eu marcar aqui no desenho. A substância desaerante, então, ela penetra a lamela da microbolha, certo? Ela penetra aquela fina camada que tem entre o ar e entre o teu líquido, certo? Então, como ela tem coeficiente de entrada positivo, ela penetra nessa lamela. E como ela tem coeficiente de expansão positivo,
Quando ela penetra nessa lamela, ela se expande, certo? E quando ela vai se expandindo, ela vai empurrando para fora o surfactante, certo? Expulsando o surfactante. Então, ela age como se substituísse o surfactante que estava naquela interface. Isso faz com que se reduza a tensão superficial da película e essa película diminui a espessura dela, certo? Então, essas microbolhas que estavam lá no corpo do líquido, elas incham e elas migram até a superfície, onde elas são eliminadas pela ação anti-espumante do produto. Dentro dos produtos anti-espumante, muitas vezes são adicionadas dispersões de partículas hidrofóbicas. Por quê? Porque essas partículas elas vão agir como desumectantes nas lamelas, certo? Com o desaerante, elas vão ser transportadas para dentro da lamela, expulsando o surfactante, e essas partículas hidrofóbicas, então, vão desestabilizar ainda mais a bolha, certo? Aumentando a eficiência desse anti-espumante. Bom, e o que a gente deve levar em consideração quando vai escolher um anti-espumante, certo? A gente deve levar em consideração um balanço entre compatibilidade e incompatibilidade. Por quê? Porque se o teu anti-espumante for muito compatível com o meio, ele não vai desaerar o sistema, certo? Ele não vai fazer com que penetre nas lamelas e suba a bolha até a superfície para ela ser eliminada, certo? Isso não vai acontecer. Entretanto, se ele for muito incompatível com o teu sistema, ele vai provocar defeitos superficiais no filme, como eu falei antes, que acontece muitas vezes quando tem muita esfumação, que é a formação de névoas no filme, a formação de crateras. Então, por isso que deve se estudar muito bem a eficiência do anti-espumante versus a compatibilidade dele no teu sistema específico. Bom, e nós temos, aqui eu dividi então em 3 tipos de anti-espumante, certo? Temos o anti-espumante à base de óleo, que o óleo pode ser mineral, vegetal ou branco, sendo o óleo branco o óleo mineral refinado, certo? Temos também anti-espumantes à base de silicone e anti-espumantes à base de polímeros isentos de silicone. Começando então aqui pelo óleo mineral, que nós temos a base de óleo mineral, vegetal ou branco, normalmente eles são utilizados então em sistemas base água, eles apresentam excelente custo-benefício e muitas vezes eles podem apresentar redução de brilho em investimento alto brilho, certo? Por isso que eles normalmente são aplicados em revestimentos semibrilhos ou revestimentos foscos, como, por exemplo, revestimento para madeira, primers e massas. Então, algumas características, certo? O óleo mineral, então, ele apresenta aquele odor característico próprio do óleo mineral, obviamente. Já o óleo branco, que é o óleo mineral refinado, ele tem odor melhorado se comparado ao óleo mineral, certo? E o óleo vegetal, ele apresenta aquelas características ecológicas que muitas vezes a gente procura, como, por exemplo, baixo VOC e proveniente de matéria-prima renovável. Aqui em verde nós vemos, então, a estrutura de como seria um óleo mineral. Então, anti-espumantes à base de silicone, certo? Eles são muito utilizados tanto em sistema base água quanto em sistema base solvente. Eles apresentam baixíssima tensão superficial, por isso são muito efetivos. Não apresentam diminuição do brilho em revestimentos de alto brilho. Apresentam, então, eficiência a longo prazo e normalmente são utilizados nas mais variadas aplicações, como, por exemplo, tintas industriais, decorativas de alto brilho, tintas para madeira e steins, tintas para impressão, sistemas epóxi, poliuretânicos, etc. Ali nós vemos a estrutura de um espumante, então, com a base de silicone, que é o polidimetilsiloxano, e também temos anti-espumantes à base de polímeros, que eles possuem, então, fácil incorporação no sistema, odor minimizado se comparado com os anti-espumantes de óleo mineral, baixos VOCs, bom custo-benefício, e são utilizados em tintas decorativas, industriais, de impressão, adesivos, etc., dependendo do teu polímero. E dentro da classificação de anti-espumantes à base de polímeros, nós vamos conversar um pouquinho sobre anti-espumantes à base do polímero STAR, certo? Que é um polímero com estrutura 3D no formato de estrela. E diferentemente de muitos outros anti-espumantes que possuem aquelas dispersões hidrofóbicas que eu comentei, que ajudam na estabilização da bolha, ele contém também grupos hidrofóbicos e hidrofílicos, certo? Os que têm afinidade por água e os que repelem a água. Ele age como anti-espumante em nível molecular. Ele é extremamente efetivo, principalmente para aqueles sistemas que têm muitos problemas de espumação. E ele é multifuncional, certo? Ele age como anti-espumante e como umectante também. É utilizado, então, como eu falei, em sistemas que possuem problemas de espumação e em tintas alto brilho. Bom, aqui nós vemos, então, os produtos que a gente vai conversar hoje, dividido nas classes que eu falei. Da parte de a base de óleo mineral, a gente vai falar sobre os produtos da BASF
Flowmaster MO2111 e Flowmaster MO2159. A gente vai ver as diferenças entre os dois e quando que cada um é aplicado. Que a base de óleo mineral é para sistemas base água, certo? E na classificação de anti-espumantes base silicone, nós vamos falar sobre o produto da Elkin Silicones, o Silcolapse RG21. Posteriormente falaremos sobre o polímero Star, da base, que é o Foammaster ST2410, e também falaremos um pouquinho sobre o Foammaster ST2434. Posteriormente falaremos sobre anti-espumante indicados para o sistema base solvente, que daí é o FKPB 2001. Começando aqui pelo Foammaster MO2111, então, ele é para sistemas base água, como eu mencionei, ele é derivado de óleos sintéticos e naturais e é isento de silicone. Ele apresenta boa compatibilidade, sem interferir naquelas características da superfície, e ele é um líquido com um alto teor de sólidos, mais de 95% sólidos. Algumas aplicações dele, então, são tintas decorativas semibrilho e foscas, adesivos base látex, defensivos agrícolas e polimerização em emulsão. A dosagem dele, como a gente pode ver ali embaixo, é bem pequena, certo? É 0,2 a 0,6% sobre o total da fórmula. Agora o Foammaster MO2159. Ele também é um anti-espumante à base de óleo mineral, só que ele tem também a adição de sólidos hidrofóbicos e polímeros que são destruidores de espuma. Ele tem excelente ação anti-espumante para tintas de alto PVC. O que seria uma tinta de alto PVC? É aquela tinta que tem um alto teor de pigmentos, certo? Se tornando mais fosca. Ele tem excelente ação desaerante e uma quitação do substrato. E contribui também para um bom nivelamento do filme. E possui fácil incorporação e ótimo custo-benefício na fórmula. Aplicações, então, como eu falei, tintas de alto PVC, certo? Com alta concentração de pigmentos, que são as tintas mais foscas. A dosagem dele também sobre o total da fórmula é bem pequena, 0,2 a 0,8%. Temos aqui o Silcolapse RG21, que é o anti-espumante à base de silicone que eu falei para vocês. Ele é para sistemas base água e ele é muito versátil, certo? Ele é uma emulsão aquosa de óleo de metilpolisiloxano e ele é facilmente empregado em diversos tipos de indústria, como a gente vai ver, especialmente no pH alcalino, e possui baixa viscosidade, facilitando então o manuseio dele. Algumas das aplicações, então, a gente vai dividir aqui nas indústrias petroquímicas e agroquímicas, indústrias têxtil, de borracha e de tratamento de efluentes ou água, adesivos, sabão e detergentes e matérias-primas para emulsão. A dosagem dele, então, quando se considera os ativos de silicone dele, é de 1 a 40 ppm, enquanto na emulsão tal qual é de 2 a 500 ppm. Agora vamos falar do polímero Star, que é o Foam Star ST2410. Ele é para sistemas base água também, e é aquele polímero com estrutura revolucionária que eu mencionei para vocês no formato de estrela, Star, certo? Ele não forma crateras no filme, tempo de ruptura de bolha reduzido se comparado com espumantes convencionais. Ele é efetivo também contra microespuma, e algumas aplicações dele são tintas decorativas industriais, semibrilho e foscas, e sistemas com vários problemas de espumação. Em dosagem, as dosagens dele são de 0,2 a 0,5% foscas e 0,5 a 1% na semibrilho. Tá, mas e se eu quiser utilizar esse polímero muito efetivo, Star, num sistema alto brilho? Bom, é para isso que vamos falar então do Foammaster ST2434. Ele é para sistemas base água também, com a estrutura similar ao ST2410, o polímero Star. Ele é eficiente e não diminui brilho em sistemas alto brilho. Ele não sedimenta e nem separa. Tempo de bolha também é reduzido e é efetivo também contra a microespuma, como o Foamstar ST2410. Algumas aplicações dele, então, tintas decorativas e industriais alto brilho, revestimentos baseados em resina acrílica, acrílica estirenada e vinil acrílica. E a dosagem dele em peso também é bem pequena, 0,2 a 0,5%. Falamos agora do Afranil SLO SA, da empresa Solenis, certo? É para sistemas base água, mas esse anti-espumante é especificamente indicado para a indústria de papel, certo? É um anti-espumante de mistura de hidróxidos alifáticos, é isento de silicone também, é para altas temperaturas no mercado de papel, sendo muito versátil. Ele promove a aglomeração das pequenas bolhas, causando redução substancial do ar presente na suspensão fibrosa. Ele promove, então, a aceleração do espessamento e dá à massa uma textura uniforme, que permite a obtenção de papel de boa qualidade. Então, algumas aplicações dele, como eu falei, pastas de papel celulose, banhos de size press e film press. A dosagem dele em massa também
é mínima, é 0,02% a 0,1%. Agora, para sistemas base solvente, vamos falar do antiespumante FKPB 2001. Ele é um antiespumante baseado em polímeros vinílicos em solventes orgânicos. Ele é livre de silicone e algumas aplicações dele, ele é muito versátil na base solvente, é revestimentos não aquosos, tintas de impressão, revestimentos altamente viscosos, como é o exemplo do epóxi, do poliéster insaturado e dos poliuretânicos. Também é aplicável em tintas baseadas em resinas acrílicas, revestimentos para madeiras e lacres de nitrocelulose. A dosagem dele sobre o total da tinta também a gente pode ver que é bem versátil, de 0,05% a 0,50%. Agora vamos para a sessão de perguntas e respostas. Caso vocês não tenham feito as perguntas ainda, por favor, sintam-se à vontade, eu vou responder todas que estiverem no nosso tempo de webinar hoje. Desculpa. Temos uma pergunta aqui. Qual seria um antiespumante indicado para defensivos agrícolas? O mais indicado para os defensivos agrícolas seria o Silcolapse RG21, certo? Esses produtos são produzidos no Brasil ou são importados? Boa pergunta. De todos os produtos que eu falei, apenas o FKPB 2001 e o Foamstar ST2434 são produzidos no exterior. O restante todos são produzidos aqui no Brasil. Temos mais perguntas aqui, deixa eu ver. Qual seria o antiespumante indicado para polimerização em emulsão? Em emulsão seria o primeiro que eu falei deles, que é o Base Água Foammaster MO2111. Temos uma pergunta bem interessante aqui, que muitas vezes é confundida, certo? Qual o antiespumante mais aconselhado para destruir a espuma depois de formada, certo? Todos os espumantes, eles agem da mesma forma, eles destroem a espuma formada e também, da mesma forma, eles previnem a formação de espuma, certo? São só mecanismos diferentes de ação, dependendo da onde do processo está. Se está lá no começo, está já no final, quase na tinta pronta, por exemplo. Então, todos os antiespumantes que a gente conversou, eles fazem tudo, eles previnem a formação e também destroem a espuma formada, certo? Mais uma pergunta aqui, acho que vai ser a nossa última pelo tempo do webinar de hoje. Qual seria o antiespumante indicado para epóxis? Seria o FKPB 2001, certo? E para casos de epóxis com altos sólidos, como por exemplo pisos epóxi, também pode ser o FKPB 2001. Quais antiespumantes seriam indicados para auxiliares têxteis? Seria o Silcolapse RG21, que é aquele que eu falei que tem em vários mercados. Pessoal, esse é o nosso tempo de perguntas de hoje. Agradeço a presença de todos vocês. Caso vocês tenham perguntas comerciais de disponibilidade e preço sobre esses produtos que a gente conversou, no próximo slide aqui vai ter o e-mail do Vendas Aditiva, que vocês podem consultar com o time comercial. As perguntas que eu não consegui responder aqui por questão de tempo, eu vou responder por vocês por e-mail posteriormente, certo? Então, agradeço a presença de vocês e fiquem ligados que em breve teremos mais webinars para conversarmos sobre outras teorias e outras definições, certo? Muito obrigado pela presença de vocês e até mais.